E quando que brotou esse desejo em você de sair? Porque eu gosto de ouvir isso das pessoas, porque eu converso, né, com muitas pessoas aqui no podcast e, lógico, em outros ambientes também, e eu vejo que cada pessoa tem um motivo. E, às vezes, também cada pessoa tem um incentivador diferente. Às vezes foi um Uhum. amigo, às vezes foi um familiar, foi um primo, foi um tio que já saiu antes, ou o pai, ou já tinha uma rotina de viagens enquanto criança. Como é que foi? O que que fez aí essa viradinha de chave para o Rio de Janeiro não, apesar de fazer parte, você está no teu sangue e por onde você for você vai levar, não vai ser mais a minha cidade? Boa. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Eu morei por 6 meses na Califórnia, e eu acho que ali foi um ponto muito importante, assim, na minha vida, porque foi um momento que eu entendi que o mundo era grande, sabe? Que existiam outras maneiras de viver, de existir, de fazer as coisas, enfim. Então, aquela minha primeira experiência, daqueles 6 meses que eu vivi imersa naquela cultura, me deu uma inquietação, assim, de experimentar coisas diferentes, de fazer coisas diferentes. Então, isso foi quando eu tinha 16 anos. Voltei para o Brasil, estava no segundo grau, fiz minha faculdade de jornalismo, e assim que eu me formei, eu fui para a Austrália. Durante a faculdade eu trabalhei, juntei dinheiro, já com esse pensamento de que eu queria viajar de novo, queria ter uma outra experiência. Fui para a Austrália, passei um ano na Austrália, trabalhando, viajando, vivendo, né, 21 anos. E, de novo, essa inquietação, assim, de entender, nossa, que bacana viver outras experiências, conhecer outras culturas, ficar imersa em outras maneiras de viver, de existir, de experienciar o mundo, sabe? Só que eu voltei da Austrália e aí a vida foi acontecendo. Eu entrei na TV Globo. Na minha vida passada, que é como eu gosto de chamar, né? Quando mas a vida para a imigração, eu era produtora de televisão. E eu trabalhava na TV Globo no Projac, no Rio de Janeiro, e eu Sim. trabalhava com entretenimento, então fazia novelas, programas, seriados e tal. Então eu voltei da Austrália, entrei na TV Globo e lá fiquei e a vida foi acontecendo, né? Então eu fui sendo promovida, eu conheci meu marido na TV Globo, casamos, tivemos a nossa filha, então a vida foi acontecendo. Só que eu tinha muito essa inquietação de que eu queria ver o mundo de novo, que eu queria sair, eu queria, enfim. E o meu marido também já tinha morado anteriormente nos Estados Unidos, e a gente queria muito ter essa experiência enquanto família, sabe? Enquanto casal, enquanto família, e eu acho que nunca tem aquele momento certo, assim, que a vida toda se alinha e esse é o momento certo, sabe? A gente tem que dar um passo de fé, assim, um passo de coragem. Uhum. E aí, um belo dia, eu e meu marido, a gente falou, é agora, a gente quer viver, a gente quer experimentar isso, vamos, porque se não for agora, de repente a vida vai Uhum. acontecer de novo e não vai ser, Sim, sabe? sim. E aí a gente começou a pesquisar para onde a gente vai. Eu queria a Austrália, porque eu já tinha ido antes, Estados Unidos e Uhum. tal. E aí veio o Canadá. O Canadá apareceu assim na nossa vida. E aí, um ano a gente decidiu, a gente planejou, a gente se organizou. Os dois pediram demissão. Meu marido também era da Globo, né? Os dois pediram demissão. A gente vendeu a casa toda, empacotou tudo e a gente veio para o Canadá com passagem de ida. E nunca mais voltou. Tem 9 anos. Fantástico, fantástico. É interessante isso demais, porque você falou do casal, né? Eu tenho minha esposa, ela é minha namorada desde os 15 anos de idade, né? E vivemos muita coisa junto, temos 2 filhos, um com 11 anos, um nasceu no Rio, o outro em São Paulo, para ver como é que a vida vai nos movimentando, né? E, e é curioso porque a imigração, né? Não sei qual é a tua perspectiva, mas para mim foi assim. Ou ela vai unir o casal de uma forma que ele vai se tornar inseparável, ou vai separar imediatamente. Ou vai virar uma parceria que ninguém mais, né, vai se meter no meio, né? Ou vai romper de uma forma que vai ser imediata, assim, e também não consegue voltar nunca mais. Comigo foi uma união muito forte, né? A gente já tinha vivido essa experiência de ter saído do Rio para São Paulo, que foi um turbilhão. Eu costumo dizer que para mim foi mais difícil sair do Rio para São Paulo do que de São Paulo para Portugal. Foi Olha. mais doloroso para mim, Uhum. foi um cortar de cordão umbilical, e para ela, naturalmente, muito mais forte, e mesmo a gente estando a pouca distância, né? Do que a minha vinda para Portugal, porque também eu saí muito mais maduro quando eu vim para Portugal, né? Uhum. Uhum. E até a forma como eu tratei os meus pais, os meus sogros nessa transição foi mais leve. Eu falei para eles assim, ó,
eu tô a 10 horas daqui. E eu falei assim, ó, eu moro no aeroporto. Então, vocês vão dormir e eu tô aqui. Então, foi muito mais leve do que a ida para São Paulo, que teve despedida, que não sei o quê, aquela coisa toda. Então, criou um momento, sabe? E eu fui conduzindo muito melhor. Para mim foi muito legal. Eu até indico isso para as pessoas, né? Não implodir a ponte. Mas você simplesmente falou, é o Canadá com pouco tempo de planejamento, 1 ano, venderam tudo e foram.